Amadíssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus invada nossos corações, nossas almas, fortalecendo-nos para seguir nossa jornada, fortalecido para a nossa luta, para nossas missões que Deus nos confiou. E muito bom encontrar vocês. É sempre lançar mão desses estudos que são tão importantes e ter a parceria de vocês, em que possamos juntos reflexionar sobre os conteúdos, é motivo de muita alegria para nós. Essa obra que é tão rica, tão esclarecedora, traz tantos subsídios, tentando mostrar-nos o caminho da felicidade. Felicidade essa que é uma conquista do espírito humano. E Deus, através dos emissários de amor, através da psicografia magnânima de Francisco Cândido Xavier, nosso Chico, através do benfeitor André Luiz, nos trouxe à humanidade esse tesouro, que é essa coleção, A Vida no Mundo Espiritual. Estamos estudando a coleção obra número 7, Entre a Terra e o Céu. E o nome é muito propício, porque nos mostra de forma muito clara, muito objetiva, que todas as nossas ações da qualidade de filhos de Deus encarnados, elas repercutem, elas reverberam nos dois planos da vida, tanto na Terra, onde estamos encarnados, convivendo com nossos companheiros encarnados, mas também no céu, ou seja, no mundo espiritual, nas duas dimensões da vida, já que somos seres interdimensionais. Nessa obra em especial, dois pontos são muito interessantes para a gente compreender. Primeiro, o poder da prece, a repercussão da prece. Segundo, a assistência amorosa e contínua e eterna de Deus Pai misericordioso para cada um dos seus filhos. Nos capítulos primeiros, uma oração de menina angustiada com os problemas que está vivenciando na família, roga aos céus providência, já que a família vive graves tribulações, conflitos, etc. e tal. E essa prece repercute e chega aos céus, digamos assim, na colônia espiritual, nosso lar, de onde vem a resposta, porque somos filhos de Deus e Deus sempre encaminha a assistência aos seus filhos necessitados. E vem, então, o ministro Clarence, o ministro da colônia solar, o ministro do auxílio, do Ministério do Auxílio, mas André Luiz e também Hilário, para exatamente responder a esse apelo, a essa solicitação feita pela menina Evelina, de 15 anos. E aí começa a desenrolar essa questão toda, a gente entender os porquês, né? Essa história toda. Aquela família que estava numa angústia profunda, verificou-se muito bem que essa angústia profunda, esses conflitos de hoje, não é de hoje. Esses conflitos se vêm se arrastando de há muito tempo. E aí, cada capítulo, a gente vem desnovelando essa situação para entender. E a gente viu que muitas outras questões são conectadas com o problema inicial, ou seja, o fruto daquela prece inicial, o conflito da família, a gente vai entendendo e vê também as repercussões dessa prece, que teve o condão de assistir um monte de espíritos envolvidos nessa teia da família de Amaro e também Zulmira. E isso é muito interessante de entender. A gente viu também que a situação de Antonina, uma senhora, mãe de 4 filhos, abandonada pelo marido, que cria heroicamente os seus filhos, teve um dos filhos que desencarnou, o Marcos, muito jovem, com 8 anos, e que na casa dela, ela está encarnada, naturalmente, mas tinha um espírito muito sofredor, chamado, chamado Leonardo Pires, que fora avô dela do passado. Leonardo Pires, enlouquecido, profundamente enlouquecido, porque na última encarnação dele, né, ele que fora soldado e lutou na Guerra do Paraguai, ele foi, na verdade, um enfermeiro, ele assassinou alguém, assassinou, assassinou uma pessoa de nome Esteves, que também era companheiro, enfermeiro como ele na Guerra do Paraguai, e assassinou por um crime passional. Eles disputavam a mesma mulher, Lula Ibarruri, que era companheira de Leonardo, e que Esteves fez tudo para separá-lo, e isso aconteceu, tendo como consequência Leonardo envenenado Esteves, que desencarnou. E então esse problema ficou na cabeça de Leonardo, que desencarnado há muitos anos, continuava desencarnado, mas com esse processo de fixação com essa morte, essa angústia, enlouquecido, né? Então, a Antonina era neta de Leonardo. E verificou-se no decurso do tempo que a questão, para a gente ver a ligação que tem com o caso inicial, que a própria Antonina fora, na encarnação passada, já que ela está encarnada, a própria Loli Barruri, a causadora do fato
do imbróglio que deu causa à morte de Esteves. E que Esteves hoje está encarnado. Ele hoje é Mário Silva, enfermeiro também, né? Angustiado, etc. E a gente vê no desenrolar do processo que ele, hoje Mário Silva, enfermeiro, fora noivo da esposa hoje de Amaro, Sumira, fora noivo, noivou muito tempo e tal, mas que próximo a casar, ela acabou o casamento e casou-se com Amaro, em segundas núpcias, porque Amaro, a primeira esposa dele, fora Odila. E aí a gente começa a ver as ligações. Por que a liga? Por que ele está falando de Antonina? Por que ele está falando de Esteves? Por que ele está falando de Leonardo? Porque tem ligação. O próprio Mário Silva hoje fora noivo de Zumira. Olha as ligações do processo todo. Mas na frente dos enrolados, dos enrolados capítulos, a gente viu que o próprio Mário Silva ontem Esteves, que fora ele vítima lá do assassinato lá do envenenamento, né? Fora amigo lá no passado, lá na Guerra do Paraguai, já que eles foram companheiros. Naquela época ele teve um relacionamento, antes de ter um relacionamento com o Olibarruri, ele tinha dois amigos fidagais, amigos, irmãos, vendo que irmãos. Um deles era Júlio e o outro era, agora eu perdi um pouquinho o nome dele, mas daqui a pouco eu me lembro. Era Armando, muito bem. Eles eram amigos, muito amigos. E então ele, Esteves, casou com Lina Flores, jovem brasileira, que vivia no Paraguai, né? Casou, ela muito jovem ainda, né? E ato contínuo houve um grave problema que esses três amigos muito próximos, certa feita, Júlio tem um relacionamento com a própria Lina Flores, esposa de Esteves, né? Sendo a causa da separação de Esteves de Lina Flores. E ato contínuo, após essa história toda, o próprio Armando, também amigo dos dois, a Lina também tem um relacionamento com ela, com ele, com Armando. Seus três amigos se envolveram com a mesma mulher, que era a Lina Flores, acarretando esse processo todo. Júlio, sabendo que ele estava tendo esse relacionamento fora com a esposa, com a companheira dele, ele tenta suicídio, tomando veneno, e quase morre, lesionando toda a parte gástrica, da parte do esôfago, etc, etc. Mas não morre, ficando com as lesões graves. Mas mesmo assim ele se embebeda e joga-se nas águas do Rio Paraguai, se suicidando por afogamento. Veja as ligações desse processo todo. Vista essa teia toda, né, lá na frente, há um encontro muito interessante, porque há um sonho muito complexo, onde o próprio Mário, que fora esteve no passado, se desdobra e tem um encontro com Leonardo, que fora o inimigo figadal do passado, né? E com a própria Loli Barruri, que sabemos hoje se tratar da própria Antonina, né? E no segundo momento ele também desdobrado tem um encontro com Amaro, em que muito conflituoso, em que ele acusa Amaro desveladamente de ter sido a causa da separação dele de Zumira, já que ele acabou noivado para casar com Zumira. E essa história vai vendo-se o Mário Silva profundamente ainda embrutecido, um espírito muito atrasado, muito angustiado, muito rebelde, cheio de ódio no coração. E hoje o próprio ferroviário Amaro já muito mais equilibrado, porque no decurso desses sofrimentos todos, no decurso do tempo, ele está muito mais equilibrado, muito harmonioso. A situação está mais ou menos assim para a gente entender um breve resumo da situação e ver a conexão, ou seja, tudo tem a ver com aquela situação inicial de Zumira e de Amaro, tudo está conectado. Bom, no capítulo passado, no capítulo 18, foi terminada exatamente a fase do conflito, do imbróglio envolvendo desse contato, os dois desdobrados, tanto Júlio, tanto Amaro, quanto Mário Silva, desdobrado, e a discussão, Mário Silva muito revoltado, né? Termina-se o capítulo intermediado tudo isso com a presença amorosa dos emissários de Deus, o ministro Clarencio, André Luiz e Hilário, que estão naquele processo todo acompanhando, porque lembremos que eles foram chamados pela prece lá atrás, feita pela menina Evelina. Então, ali, estou acompanhando que tudo faz parte
daquela questão inicial. Essa é mais ou menos a síntese. E no final do capítulo passado, quando, na verdade, conta-se as versões tanto de Esteves conta a história todinha, onde ele admite perfeitamente que tentou, que se separou, tentou separar Leonardo de Loli Barruri, fala com desdém sobre essa situação toda, né? Ele conta a situação também de que fora traído por Lina Flores e tal. Então, Amaro conta a história também dele, a versão dele, né? E dizendo que no final da história toda, já que Júlio, o amigo querido, volta ao mundo espiritual numa situação muito difícil, desencarnado, e de alguma forma Armando, que hoje é Amaro, teve a ver com essa história toda, porque ele teve um relacionamento com Lina Flores, né? Que tem uma relação direta com a situação toda. E a coisa da assistência de Deus é que o próprio Júlio vem nessa encarnação na qualidade de filho do filho de Amaro, com a finalidade dessa repactuação, transformando o zelo de amor, de zelo de ódio em aliança de amor. Em síntese, é isso. E aqui, começando esse capítulo, chamado capítulo 19, que é do E Surpresa, depois daquele diálogo que ele fala a situação toda, então, Mário, numa situação de desespero, de altamente complicado, altamente rancoroso, com o coração cheio de ódio, então começa então a chamar Júlio, que está desencarnado, para testemunhar. Ele quer passar tudo a limpo para ter uma compreensão dessa situação toda. Todo esse episódio acontece em frente à casa de eles dois desdobrados, tanto Amaro quanto o próprio Mário Silva, no meio da rua, em frente à casa de Amaro, porque Amaro vindo para casa, ele vem acompanhando e tal. Então, ele começa nesse capítulo 2, surpresa, convocando Júlio para testemunhar, para chegar, para tentar passar limpo essa situação toda. Então, ele gritando no meio da rua, desdobrado, Júlio, Júlio, comparece, covarde. Ele tem um coração cheio de ódio e ressentimento, destrata todos, é uma figura realmente de uma situação espiritual bastante atrasada. Para mim, é um enfermeiro possesso, né? Estudo acompanhado por Clarencio, André Luiz e Hilário. E percebendo, talvez, a simpatia de Amaro nos conquistara, porque Amaro, muito mais humilde do que ele, ao contrário, lembremos que quando ele queria partir para cima de Amaro para uma luta corporal, tentando liquidar o próprio Amaro, Amaro entra em prece, pedindo a Deus assistência, e como, na verdade, a prece sempre tem repercussão, então aparece Clarencio, André Luiz e também Hilário para dar essa assistência, né? Muito bem. E percebendo talvez a simpatia de Amaro nos conquistar, a equipe espiritual que está lá, faz a serenidade, né? Prosseguiu invocando ele. Comparece para desmascarar o patife que procura comover-nos. Porque, na verdade, Amaro confessa que efetivamente ele, como Armando na encarnação passada, teve o relacionamento com Lina Flores, né? Mas que de lá para cá, como ela desencarnou numa situação dramática, ele conta a história toda que ela desencarnou numa situação muito difícil, atropelada no Rio de Janeiro no começo do século, quando ele já estava morando no Rio de Janeiro, casado, Armando ainda na época, casou, porque ele veio embora da Guerra do Paraguai e deixou ali na Flores lá, e foi atropelado, escolheu o destino. Ela foi atropelada pela carruagem quando ele vinha com a esposa do teatro. E ela morre nos braços dele, numa situação lastimável, ela dizendo que tinha vindo do Paraguai à procura dele. E morre numa situação muito difícil. Muito bem. Então, no final, aí, o ministro Clarence pergunta, mas escute, você encontrou com eles há quanto tempo? Ah, eu encontrei com eles no mundo espiritual. Encontrei ela numa situação dramática, que morreu numa situação muito difícil, em função da vida desregrada dela. Encontrei também Júlio, que suicidou numa situação muito difícil. E como eu tinha dívida com eles dois, me comprometi com o mundo espiritual de voltar e recebê-los na qualidade de marido e de mulher, de marido, do marido, ele, Amaro, receberia Zumira, né, na qualidade de esposa, Zumira seria exatamente a Lina Flores, e Júlio na qualidade de filho. Essa é a história. Muito bem. Aí então continua então Mário Silva bradando, né? Júlio, odeio-te. O coração dele só fala em ódio. É impressionante como ele não consegue amaciar o coração de jeito nenhum, não consegue entender que somos filhos de Deus e que a felicidade é uma conquista de cada um. Odeio-te, disse ele, mas é necessário que apareças, acusas teu desalmado assassino. Ele chama Armando de assassino hoje Amaro porque fora, efetivamente, o relacionamento de Armando com Lina Flores
que Júlio, não tendo estrutura para aguentar digamos assim, de ter sido ele trocado, ele trocado por Armando no relacionamento, ter sido preterido, ele ficou tão desgostoso que cometeu suicídio, né? Então, Clarencio tentou contê-lo, mas Silva, como um potro indomável, gesticulava a esmo. Júlio, Júlio, sim, Júlio. Mas Júlio não aparece, não compareceu. Ao contrário das invocações anteriores de Amaro e as invocações que foram feitas lá por Leonardo, dessa vez Júlio não apareceu. Não apareceu. Mas alguém surgiu, surpreendendo a atenção. A irmã Blandina. Estou lembrado da irmã Blandina, gente? A irmã Blandina é aquele espírito que foi Meimei, que ela coordena um trabalho no mundo espiritual, numa colônia espiritual que recepciona as crianças no mundo espiritual, onde Júlio se encontra. E ela é responsável pelo cuidado de Júlio. Está numa situação muito difícil, desencarnado, mas com sérios problemas no perispírito, em função da tentativa de suicídio por veneno e depois pelo suicídio concretizado, em função do seu afogamento. Ela é que aparece na qualidade de tutora, digamos assim. A Ivan Blandina em pessoa, como se fora nominalmente intimada, apareceu onde nós, naquele cenário. Que cenário é esse? No meio da rua, em frente à casa de Amaro, onde estava não só Amaro na porta de sua casa, estava do outro lado Mário Silva e estava Clarencio, André Luiz e Hilário, né? Envolvidos em doce luz, que nos banhou, ela, um espírito iluminado, né? De improviso, aquietamos perplexos. Aquietamos porque a presença do espírito iluminado sempre nos traz, pelo seu magnetismo, traz paz, harmoniza, tem a capacidade de alterar o ambiente que se encontra, né? A exceção de Clarencio, que se mantinha calmo, como se aguardasse semelhante visita, ou seja, certamente Clarencio conhecia o estado em que se encontrava, Júlio e da impossibilidade de ele comparecer àquele local. Né? Depois de um saudade, Blandino rogou humilde, irmãos, por amor de Deus, por amor de Jesus, atendei. Temos Júlio sob a nossa guarda, lá na casa, lá no lado da bênção, lá no mundo espiritual, na colônia, para recepcionar jovens desencarnados. Acha-se doente, aflito, vossos apelos individuais alteram-lhe o modo de ser. Ou seja, aqueles apelos com a energia de ódio, de ressentimento feitos ali pelo Mário Silva, chegaram lá a ele. E teve o condão de perturbá-lo profundamente. Essas energias, sempre que a gente nomina alguém numa crítica ou mesmo numa conversa edificante, chega ao espírito que está no mundo espiritual, né? Então, nós devemos ter muito cuidado quando nos reportamos ou nos falamos de alguém que já se foi, porque essas informações chegam até eles. Houve vários casos onde a luz ressalta de que pessoas falando mal de criaturas que se foram, a criatura veio de uma satisfação na hora do sono da pessoa. Já houve casos relatado numa das obras de André Luiz, certo? Então, assim, olha, vossos apelos individuais alteraram o modo de ser. Poderia colocar mentalmente no vosso encontro? Sim, poderia. Contudo, atravessa agora difíceis provas de reajuste. Lembramos da grave situação, porque ele tem graves lesões no perispírito, em decorrência da tentativa de suicídio por envenenamento, e num suicídio concretizado pelo afogamento. Isso deixa gravíssimas sequelas no perispírito e a própria fixação daqueles momentos de dor e angústia que ficam lá registrados no perispírito, né? Venho implorar-vos caridade, disse Blandina, compadecesse de quem hoje se esforça para esquecer o que foi ontem para regenerar-se amanhã. Ou seja, ele está fazendo um esforço muito grande para se modificar, para se transformar dos graves erros cometidos no passado, disse ela. Aí disse André Luiz, olha, havia tanta aflição e tanta ternura na rogativa de Blandina, no pedido que ela fez de forma muito carinhosa, né, que a vibração do ambiente modificou-se de súbito. Pode dizer, as almas, os espíritos que têm uma aura, uma capacidade de exalar energias boas, ele altera o local. Sabendo que a força do pensamento ela é muito vigorosa, do bem e do mal, ela tem a capacidade de alterar o momento, o ambiente, né? Então, a influência dela, espírito iluminado ali, ocasionou uma modificação do ambiente. Houve uma modificação do ambiente, né?
Disse ela, aí André Luiz, comecei a entender com mais clareza a trama obscura do romance vivo. O romance vivo que a André Luiz estava tomando conhecimento das ligações, desde a prece feita da angústia de Zulmira e de Amaro, de lá para cá, a teia que ligava todos aqueles personagens e os porquês das dores de cada um, né? Júlio, o menino doente, era o companheiro que voltava na condição de filho, do amigo, com quem outrora se desviara, ou se brigara, se desentendera, quem Armando no passado, que hoje nada mais é do que o próprio Amaro, certo? Está dizendo que é exatamente isso. Não pude, porém, alongar essas divagações, disse ele, porque Silva, ou Mário Silva, que é o Esteves, reencarnado, continua embrutecido, etc., etc., provavelmente revoltado contra a emoção. Que emoção, gente? Contra a emoção dupla, porque verificava-se ali Amaro já modificado, buscando se renovar, fazendo um sacrifício para pagar seus débitos do passado. E a própria presença amorável de Meimei, no caso de Blandina, que estava ali, em missão de socorro ao próprio Júlio, que comparecia aquele local. E não se olhava o espírito, passou a reclamar. Quer dizer, ele, espírito tão ainda atrasado, o Mário Silva, que incomodado com a paz do ambiente, começou a ficar chateado, né? A reclamar de novo. Aí, dizendo, virando, então, dirigindo-se, então, a Blandina, disse, anjo ou mulher, olha como foi desrespeitoso, não lutarei contra o sortilégio, contra a magia, que aquilo é um ato de magia, não lutarei, mas precisa arrojar esse bandido, é assim que ele estava chamando Amaro, Amaro, né? Amaro de bandido, ele era uma criatura realmente sem sensibilidade, não entendia que Amaro contou toda a desdita dele passado, a angústia de ter perdido um filho, no caso, o próprio Júlio Afogado, que teve um casamento muito provacional, muito difícil, ele não se escondeu com nada disso. Ele se escondeu com absolutamente nada, deu gargalhadas, xingou e tal. Arrojar esse bandido? Arrojar significa jogar esse bandido ao despenhadeiro que merece por suas desvaladas mentiras. Ele estava dizendo ali que Amaro estava mentindo desvaladamente. Por isso que ele queria Júlio ali para testemunhar. Ele queria desmascarar Amaro, que for outrora Armando. Essa era a ideia dele. Diz ele que Júlio permaneça no céu ou no inferno, quer dizer, ele é um desdém da própria Blandina, porque mesmo vendo que ela era um espírito com um certo grau de elevação, exalando luz, se você vem do céu, do inferno, não importa. Sob a custódia de arcanjos ou dos demônios, quer dizer, é uma figura que não tem a menor sensibilidade para compreender a grandeza das pessoas nem o respeito ao próximo, né? Todavia exijo, disse ele, que a verdade surja inteira, recorrendo ao testemunho de Lina. Eu recorro agora ao testemunho de Lina, já que não havia possibilidade de Júlio estar ali, e que tem Lina. E quem era Lina? Lembremos, Lina fora a esposa de Esteves, lá na época da Guerra do Paraguai, em que ela traiu o próprio Esteves, primeiro com Júlio, certo? E depois ela mesma traiu Júlio com Armando, acarretando o suicídio de Júlio. Essa pobre mulher que teve um relacionamento com Armando, que hoje é Amaro, e que Amaro foi para a guerra, disse que na volta procuraria, ela não procurou, veio direto do Rio de Janeiro, onde tinha uma noiva e casou, e muitos anos encontrou com ela numa situação dramática, que foi do acidente que eu me reportei há pouco. Então, assim, Quilina, compareça, dizia Mário Silva, compareça aqui, que ela deponha, se nos achamos aqui, convocados pelo destino que nos algema, e as ligações, tudo aquilo que a gente faz e se relaciona no passado tem conexão, né? Se temos relações graves no passado de amor, ou de ódio, ou de desentendimento, ou de entendimento ou desentendimento, essas ligações ficam, não se apagam, né? Nós uns aos outros, disse ele. Que a pérfida, significa infame, mulher, se reportando a Lina, a ex-mulher dele, esposa, seja ouvida igualmente, disse ele. Então, Clarencio, assumindo a chefia do espiritual do grupo, convidou com energia e brandura. Lina, disse ele, convidou ele, Mário Silva, que estava. Esse cenário todo era em frente à casa de Amaro. Lina encontra-se não longe, que até então ele, Mário Silva, não tem a menor ideia quem era Lina, encarnada. Tinha a menor ideia que se ela estava encarnada, estava desencarnada. Então, o ministro Clarencio disse, olha, Lina se encontra não longe.
Por que encontrando não longe? Ele estava em frente à casa de Amaro, né? De nós entremos, quer dizer, entrar na própria casa de Amaro, que estava em frente, era na rua, em frente à casa de Amaro. Bem, a determinação foi obedecida, na penumbra do quarto que já conhecíamos. Por que conhecíamos? Porque lembra que o socorro que fora feito à família de Amaro, em função da prece de Evelina, foi feito na cadeia. Então, a André Luiz já conhecia a casa de Amaro, né? A segunda esposa de Amaro jazia, estava deitada, subjugada pela outra. Que é outra, gente? Odila, a primeira esposa de Amaro, tá lembrado? Que tem um ciúme doentio do próprio primeiro marido, no caso de Amaro, e faz tudo para tentar aniquilar a própria Zumira, ciúme doentio. Vamos trabalhar, ver isso nos próximos capítulos, né? Enquanto Odila, que se figurava mais rancorosa e mais dura, ela não, ela estava subjugada, ou seja, a, a pobre Zumira estava lá deitada, tentando descansar, o corpo dela estava lá, o espírito também estava lá, e Odila não desgrudava, era uma obsessão dramática que está subjugando ela o tempo todo, né? A obsessão é um caso tão dramático que o obsessor é mais infeliz, porque não entende que existem outras questões, só pensa no obsidiado, só pensa em fazer o mal ao obsidiado. Não pensa que tem família, que tem filhos, que tem amores. Não. Não pensa, por exemplo, de que a angústia trazida pela obsessão e a doença da própria Sumira está trazendo infelicidade, não só para Amaro, o esposo que ela ama tanto, mas para a própria filha Evelina, que rogou em prece apoio aos céus, porque ela está causando obsessão, que causou a doença e os conflitos em casa. Ela não se lembra. Não se lembra que tem Júlio, que é o filho dela amado, que está lá no mundo espiritual, precisando da assistência dela. Não lembra, só pensa que pensa 24 horas só em fazer o mal a Odila, a Zumira, né? Enquanto a Odila se figurava mais rancorosa e mais dura, Zumira revelava-se, diz André Luiz, mais abatida, porque o sofrimento é atroz, né? A pobre da Zumira, além de sofrer o processo de subjugação imenso e não ter repouso, não ter descanso, porque essa obsessão enquanto ela está acordada, o tempo todo ela está perturbando, o tempo todo subjugando. E quando ela dormia, também seguia o espírito dela e perturbava o tempo todo, ela não tinha paz, né? Além da própria Zumira, que vimos lá no começo, que sentia de alguma sorte culpada pela morte de Júlio, que teve falta de cuidado dela na vigilância do menino na beira do mar. Né? Clarence enlaçou Mário como um pai, enlaçou por quê? Ou seja, até então, lembra, Mário Silva não sabia quem era Lina, não sabia que ela estava encarnada, não sabia quem era. Então, Clarence enlaçou Mário porque ele envolveu o Mário para evitar uma reação dele mais grotesca, que pudesse até prejudicar a própria Zumira, que era quem estava exatamente ali. A reação dele, né, era uma forma de proteger a situação. Então, Clarence envolveu o Mário como um pai que recolhe um filho carinhosamente e apontando a enferma, no caso Zumira, esclareceu generoso de todo jeito, Mescalens tentou minimizar ao máximo digamos assim, o choque que teria Mário e as repercussões de seu ódio, de sua raiva, né? Amigo, acalma-te. Lina Flores, disse Mescalens, atualmente padece na forja da luta de sacrifício, ou seja, ela cometeu vários erros no passado, em outras palavras. É fato, cometeu. Mas hoje está colhendo o que plantou no passado. Está aqui, heroicamente, tentando retificar o que fez, as suas dificuldades, reparando os seus erros do passado, né? A fim de recuperar-se. Porque tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que destruímos, terá que ser reparado, ser transformado, né? Disse ele. Apaga, isso me esclareceu a Mário Silva, apaga a labareda do ódio, meu filho. O ódio só requeima o coração, só traz sofrimentos. Ódio não edifica ninguém, só o amor é capaz de renovar e transformar, disse ele, né? Deixa que a nova compreensão, disse o ministro, te beneficie a alma, ulcerada, de dor e de angústia, de ódio e rancores. Deixe, deixe sua alma ser refrigerada pelo amor, pela compreensão, pelo perdão. Esse era o conselho do ministro, né? Não nos cabe prejudicar, disse o ministro, o caminho de quem procura a regeneração, que ele é necessário. O que ele está querendo dizer? Homem, por favor, se comporte. Ela, sua companheira do passado, Lina Flores, está passando uma provação muito difícil. Não é razoável, não é caridoso prejudicar alguém que está tentando se regenerar. Cabe a gente fortalecer e dar o apoio a quem está tentando se redimir, se transformar, diz ele. Ante o olhar de Mário, espantadiço e agoniado, o ministro considerou: Clarence, Lina, hoje, com imensa dificuldade, disse o Luiz Clarence,
tenta alcançar a altura do casamento digno. Significa a altura do casamento digno. Lembra que ela teve 3 relacionamentos de encarnação complicados, confusos. Casou efetivamente com Esteves, traiu Esteves com Júlio e depois traiu Júlio com Armando. Ela teve um relacionamento conturbado. Isso deixa máculas, isso são débitos do passado, né? Mas hoje ela está tentando um casamento digno. No caso, o casamento dela com a Mário, que até então, volto a dizer, Mário não tinha menor, Mário Silva não tinha a menor ideia que quem estava ali seria efetivamente, ali não seria a própria Zumira, não sabia disso. E superando tremendos obstáculos, isso é o ministro contando, superando por grandes obstáculos, grande sofrimento, constrói os alicerces da missão da maternidade para a qual se encaminha. Está dizendo, ela vai ser mãe em breve. Mãe de quem? Mãe de Júlio, aquele mesmo que ela prejudicou imensamente, que suicidou em função dela, que ela foi causadora do suicídio, né? Olha aí que coisa interessante. Está dando aí uma informação de primeira mão a ela, para a maternidade, que se encaminha. Ajudemos-la, aconselhou o ministro. Vamos ajudar ela, a Lina, a fortalecê-la com as nossas vibrações de compreensão, disse ele. E carinho. Aí disse ele, olha, meu amigo, quando nós amamos alguém, você diz que ama Lina, quando realmente amamos, antes de tudo, é a felicidade da criatura amada que interessa. Porque amor, no sentimento puro, se for amor de verdade, ele é um amor, é um sentimento. Amor é um amor incondicional. Na hora que a gente pode amar alguém com a condição de que aquela pessoa nos ame. Não, amor é um sentimento incondicionado, não pode ser um amor seletivo, se realmente for amor de verdade. Amor não prende, amor liberta, né? O que, na verdade, estava ali trazendo o ministro Clarence, o aconselhamento a Mário Silva, era exatamente o ensinamento do amor verdadeiro, né? Disse ele. Nosso grupo avançou algo mais, porque estava entrando na casa. Até então, volto a dizer, Mário Silva não tinha visto ainda Zumira, né? Junto de Dons Blandina, que mantinha-se em prece. Claro, Blandina sabia da complexidade da situação e estava ali ajudando com sua prece, criando uma ambientação para facilitar aquele encontro. E ele sabe, mais do que ninguém, as almas mais sublimes têm a capacidade de ler a mente dos outros. Certamente ela conhecia a situação, mas se mesmo não conhecesse, captaria a situação toda. Né? Ela conhecia a história de Júlia, quando ela cuidava de Júlia, portanto, tinha conhecimento daquela situação toda. É tanto que ela veio justificar porque o Júlio não poderia vir, certamente ela conhecia a ligação de Júlio com Mário, que era antigamente Esteves. Certo? Então, ela estava fazendo as preces, tentando ajudar, para criar a ambiência, para que aquele momento fosse o menos chocante possível, diante da rebeldia e do ódio latente no coração ainda de Mário Silva. Então, Clarencio abeirou-se da doente, da cama, com atenção respeitosa, e mostrou-lhe o rosto ossudo, coitada, magra, do sofrimento atroz, pelo sentimento de culpa, pelo processo obsessivo e dramático que Odila estava sobre ela, e os próprios conflitos com Amaro, com a desconfiança, a acusação dele que ela tinha sido omissa e acarretada de alguma sorte a morte do filho por negligência, né? Mostrou surdo e triste ao enfermeiro, que ao reconhecer lá só, então caiu a ficha, ele não tinha a menor ideia que Zumira era efetivamente Lina Flor encarnada, né? Bradou aterrado, gritou, Zumira, Zumira, então ela é a Lina que volta, até então eu não tinha a menor ideia. Olha a ligação, né? Olha, Armando teve um relacionamento com Lina quando Lina traiu Júlio, lá atrás. E quem era Lina hoje? Lina hoje é Zumira. Olha a ligação do conflito lá inicial. Amaro Zumira, hoje Zumira é Lina e toda a ligação com essa situação toda. Então, essa história de buscar todas as ligações de Júlio, que foi o filho do próprio Amaro, que foi o causador da separação do próprio Estevam lá no passado. Olha as ligações todas. Esse desanovelar tem tudo a ver. Então, toda essa história envolvendo todo esse pessoal todo aí tem conexão. Senão não tinha se tratado. O próprio Leonardo com Antonina, a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Tudo tem conexão, não tem nada desconectado, tem tudo a ver. Por que André Luiz nos traz essa história maravilhosa que está dentro do mundo espiritual? Maravilhosa, que eu digo assim, em termos de ilustração, para mostrar a cada um de nós que os dramas que vivenciamos hoje não são por acaso, não há coincidência no mundo espiritual. Tudo tem suas razões.
E boa parte das angústias que recebemos, temos hoje, tem conexão com o passado. Se não foi criado nessa vida, foi criado no passado. E quando a gente encontra alguém que não nutrimos simpatia, que temos ódio a alguma coisa, façamos prece por aquela criatura, buscamos nos apaziguar. Quanto mais cedo buscarmos o perdão dos nossos inimigos e Jesus, mais cedo nos livraremos desse processo. Temos que transformar. Então, nos Deus nos dá a possibilidade de nos encontrarmos para nos pacificarmos, para desatar os nós do passado. Então, aproveitemos as oportunidades, não tentar fugir dessas questões, porque se não resolver agora, quando é que vamos nos encontrar de novo para tentar encontrar e resolver esse problema? Quanto mais cedo resolvermos, melhor. Por isso, Jesus nos aconselhava a nos apaziguar com nossos inimigos enquanto é tempo, porque cada um desencarna e vai para cada um seus mundos distintos. E para se encontrar de novo é difícil. Esses olhos ficam alimentando as obsessões pelo mundo afora, né? Muito bem. Então, diz aqui. Então, a Helena que volta, então, Clarencio acariciou a cabeça e informou, conciso. A cabeça de quem? De Mário. Por que de Mário? Porque Mário estava ali, feito uma fera, né? Tentando, passando magnetismo e energia, ver se acalmava ele, né? Sim, meu filho, ela regressou na companhia de Armando, que Armando hoje é exatamente Amaro, né? Em dolorosas reparações. Muito difícil. Aí disse, olha, o casamento, para eles, para quem? Para Mário e Zumira, não foi castelo de flores e laranjeira, ou seja, eles não casaram por amor, em última instância. Sim, não é isso, né? Não, não foi Laranjeira, mas sim uma associação de interesses espirituais, ou seja, foi um trabalho que foi forjado, trabalhado no mundo espiritual, para que esse encontro acontecesse com a finalidade de reparação do passado. Então, muitos dos nossos casamentos são provacionais. São raros os casamentos feitos por almas afins de verdade. Raros. Porque nós somos criaturas devedoras do passado e Deus nos faz tudo para nos reencontrarmos, nos repactuarmos. Então, a boa parte dos casamentos de hoje em dia são casamentos provacionais, que é o caso de Zumira com Amaro, certo? Para quê? Interesse espiritual para quê? Para o trabalho regenerativo. O desato dos nós, os acertos, acertar o que fora desacertado no passado. Então, se houve graves problemas envolvendo Lina no passado, e Amaro foi causador de alguma sorte do drama dela com Júlio, por exemplo, ele foi causador, Deus encontra uma forma de trazer Júlio na qualidade de Amaro para se encontrar, e traz Zumira para casar com ele, com a forma de. Que foram um compromisso assumido por Amaro quando encontrou eles dois no mundo espiritual. Já que ele prejudicou os dois, e trazer os dois para próximo, para proteger, mesmo um grave sacrifício para todos eles. Certo? Armando em luta, diz o ministro, Armando em luta no plano da vida, hoje, Amaro, real, para reerguer-se pelo mal que causou do passado, é a forma dele se regenerar, se reerguer-se, aceitou, olha aí, Amaro aceitou, espírito, o compromisso de conduzi-la, quem? Lina, que hoje é Zumira, com dignamente a dignidade feminina, o casamento, já que ela teve 3 desacertos amorosos graves na encarnação passada, jogando em conflito esses 3 homens numa situação difícil, o próprio Estevão, o próprio Júlio e o próprio Armando, que teve também uma participação nesse processo todo. Então, trazendo ele se casando com ela, trazendo uma dignidade feminina, dando dignidade, amando e cuidando dela, era a forma dele reparar esse erro também do passado e ajudá-la no seu processo de reparação, amparando-lhe as angústias silenciosas. Ou seja, são as ações e reações, né? Que planta o que colhe, né? Mas Amaro está fazendo a parte dele. Por isso que ele evoluiu de lá para cá e notas que ele está muito mais sereno, porque na forja, na dor, na angústia, que a dor ensina a gemer, nós sabemos disso, ele está cumprindo sua parte. É isso que ele quer dizer. Não foi escolha, digamos assim, de Amaro, não. Foi proposto e ele concordou nesse casamento provacional para reparar, para ajudar ao mesmo tempo a Júlia e ajudar ao mesmo tempo a Lina, que na verdade ele abandonou e teve aquela história toda no passado. Muito bem. Estupefato, Mário Silva exclamou, cambaleando. Então quer dizer que Zumira me traiu 2 vezes? Olha, traiu lá como Lina no passado, com Júlio, e me traiu agora de novo, porque ele chama de traiu, porque ela foi noiva dele nessa encarnação, e terminou casando com Amaro. E ele ficou inconsolado, tem ódio dos dois por causa dessa história, né? Aí então me esclareceu, meu amigo, não te refiras à traição, disse ele. Olha, é imprescindível compreender. Armando, ontem, escutou apelos inferiores,
quando efetivamente aceitou ter um relacionamento com Lina, lá no passado, incompatível com a responsabilidade que havia depositário, porque ele, na época, era amigo, e é muito amigo de Júlio, e aí aceitou, e mesmo assim ele era noivo no Brasil, estava na Guerra do Paraguai. Hoje é compelido, eu vi a explicação do missionário, ele hoje é compelido, ou seja, ele é trazido, não foi, digamos assim, não foi uma solicitação dele, não. O mundo espiritual arranjou essa situação para equacionar esse caso profissional, e ele concordou, é compelido a responder, embora constrangido, não foi de livre vontade dele, foi apresentado como sendo a solução dos atos desse nó do passado, constrangido, a requisição de quem, gente? Da natureza edificante, da espiritualidade. Amigo, você tem sua dívida. A forma de você quitar é agora. Aproveita a oportunidade. Né? A requisição de natureza edificante, as quais, em verdade, não lhe será lícito fugir. Ou seja, foi apresentado a ele o veredicto: olha, essa é a oportunidade. Você cometeu erro no passado, prejudicou a Júlia, prejudicou a Lina, e a oportunidade de se reparar é agora. Certo? Então, mesmo com essa explicação, mostrando que não foi uma deliberação de Amaro, de casar com Zumira, já havia isso estabelecido no mundo espiritual. Se ele não foi, ele não de propósito desejou que ela acabasse o noivado, que ela, Zumira, acabasse o noivado com Mário Silva, não. Havia uma programação espiritual. O ministro está explicando isso para ele, mesmo assim ele não entende. Lina Flores reclama alguém que recambie, que modifique, que transforme em serviço renovador. Você precisa de alguém equilibrado, e hoje Amaro é essa pessoa equilibrada. Você precisa de alguém equilibrado que recambie, que transforme, que modifique o serviço renovador, a fim de que se habilite a auxiliar Júlio devidamente. Que auxílio é esse? Ela receberia Júlio em maternidade com Amaro. Seria a forma de Amaro ter de novo receber o filho de volta. E o que eu me lembro é a primeira vez que eu vejo num livro espírita, onde a pessoa, na mesma encarnação, é pai duas vezes do mesmo espírito. Veja, ele foi pai de Júlio com Odila, ele desencarna, que está na programação dele, agora vai ser pai de novo do mesmo espírito, transação fiz um espiritual agora com Zumira. Olha que coisa interessante, né? Devidamente, o compromisso é esse. Todos somos devedores de suministro carência uns dos outros. Quem não tem débito, quem não cometeu seus erros, né? As almas aproximam-se de suministro carência. Veja, essa explicação todinha que o ministro Clarence está fazendo, que, na verdade, Amaro casou com Zulmira, não foi uma ideia de passar a perna nele, Mário Silva, que ele acabou noivado, não era um compromisso espiritual. Ponto. E essa forma desse casamento espiritual, porque haja esse entendimento entre Armando no passado hoje Amaro, para poder recepcionar Lina, do passado, que hoje é a Zulmira, e ter a possibilidade de receber de novo aquele que um prejuízo direto, que recebeu, que foi prejudicado diretamente por Armando no passado, que é exatamente Júlio. Tudo está conectado. Foi explicado. Tudo era para tentar botar na cabeça de Mário Silva, espírito vingativo, pode cheio de ódio. Meu amigo, se situe. Vê se vocês conseguem. A ideia é explicar isso. Quem está dizendo isso não é Amaro, somos nós que estamos dizendo. Estamos aqui na qualidade de emissário de Deus para dizer, para trazer você uma compreensão nova, e mesmo assim não tem jeito, né? Mas olha, as almas aproximam-se, diz Luiz Clarence, as almas, devedores dos outros, as almas se aproximam, grupo a grupo, ou seja, tem normalmente um grupo que encarna junto, um grupo que tem uma conexão, que vem reencarnando, ajudando os outros. Só, as almas aproximam-se grupo a grupo, à maneira de pequenas constelações de estrelas, gravitando em torno do Sol magno que reside em Nazaré, Jesus Cristo. Como um astro que se distancia do núcleo que se integra, abandonaste você. O que quer dizer abandonaste? Olha, você tinha um núcleo que era Lina, Júlio, Lina, Júlio, Armando, tinha esse núcleo, vocês quatro. E você se afastou na hora que você abandonou, foi atrás de criar um problema lá para Leonardo e Loli Barruri. Você saiu desse grupo para criar um problema no outro grupo, você contraiu dúvida num grupo e no outro. Você se distanciou dele. Isso quer dizer, você já tem problema no passado. Se você não tivesse continuado aqui no grupo, vocês certamente estariam na luta ainda, vocês continuavam juntos, você se distanciou desse grupo. Isso quer dizer isso. Ó. Abandonaste você a órbita dos velhos companheiros, que velhos, pode dizer, Lina, Armando e Júlio, né? Velhos companheiros de evolução.
seja, de certa evolução, eles vinham no decurso do tempo com altos e baixos, mas estavam juntos lutando, né? É tanto que existia uma amizade profunda entre Armando e Júlio e também Esteves, né? Mas como acho que tinha sido o núcleo, tá, certo. Caindo, se abandonou caindo pelas vibrações de ação efetiva de ódio no centro de força de Leonardo Pires e Loli Barruri. Ou seja, você saiu desse núcleo e foi mexer com a situação dramática, separou na marra lá Lola de Leonardo, fez tudo para eles se separarem, né? Aconteceu, inclusive, um crime que mexeu, você ficou ligado a esse ódio imenso de Leonardo, você ficou preso lá, você não conseguiu mais voltar a reencarnar a luta junto a esse grupo que você vinha no passado. Você criou dois focos e aquele lá ficou mais grave, ficou preso no ódio dele lá e se distanciou. Quer dizer, isso, você tem culpa nesse processo todo, né? Do Centro de Força de Leonardo Pires e Lola Barruri, outro grupo, aguardando-te a preciosa cooperação, de modo a se libertarem perante a lei. O que é que ele quer dizer com isso? Agora você vai ter que ter uma reencarnação provacional junto a Leonardo Pires e a Lola de Barruri, que é exatamente Antonina, para selar aquele pacto, para depois voltar de novo até se relacionar com esse grupo de cá. É isso que ele está nos dizendo. Amaro, no outro tempo, disse ministro Clarencio, separou Zumira e Júlio. Como assim? Ela era lá no passado, no passado, ela separou, né? Que foi Lina Flores, Júlio. E Amaro, que era, na verdade, na época, Armando, né? Estabelecendo espinheiros e lacerantes entre os dois. Armando fez esse fato, no caso, hoje Amaro, né? Agora, cabe-lhes reuni-los, quem amaram, está explicando os porquês que estão desse compromisso, cabe-lhes reuni-los no cadinho familiar, para, na posição de mãe, no caso, Lina, que hoje é Zumira, e filho Júlio, voltar como filho dela e filho de Amaro também, se registrarão na afeição santificadora da paternidade e da maternidade. Antigamente, disse o ministro Fares, isolaste você, Leonardo, que era que é da afetuosa assistência de Lola, que eram apaixonados, etc, etc. Criando embaraços asfixiantes à própria marcha. Quando é um débito grave, e esse débito precisa ser quitado. Ele está explicando o porquê da ligação do hoje de Amaro com Zumira e Júlio, e está explicando o porquê que ele também precisa ter uma reencarnação envolvendo Loli Barruri, que hoje é Antonina, com Leonardo. Vocês são os elos, são as consequências, são os débitos criados que precisam ser quitados. Até o último segundo de Jesus. Está explicando as conexões. Isso é para a gente entender também as nossas próprias vidas, né? As conexões e os porquês de nossos próprios problemas sobre que a gente vive. Muito bem. Prepara-te, disse ele, ministro, na fé para congregá-los. Quem, gente? Leonardo e Lola e Barruri, que hoje é Antonina. Prepare-te para congregá-lo de novo no templo doméstico, igualmente na condição de filho. Leonardo vem na condição dele de filho, dele, de Leon, de Mário Silva, e mãe, Loli Barruri, ontem e hoje Antonina, de maneira a se redimirem para a bênção do amor puro. Nossas ações são pesadas na justiça divina, ou seja, essa é a consequência. A que faz é que se paga. Isso é a justiça divina, meu amigo. Quanto é dívida, tem que ser paga. E essa lei não pode ser transferida para ninguém. É isso que está nos dizendo, o ministro Clarence. Não podemos enganar o Supremo Senhor, disse o ministro Clarence. Nossos débitos, por isso mesmo, deve ser resgatado ceitil, como dizia Jesus. A pré-eleição do ministro foi muito proveitosa. Então, Amaro muito já mais equilibrado, concordou plenamente, estava dando ali a ele em primeira mão essa história, a informação de que ele ia ser pai de novo, no caso de Júlio, né, através de Zumira, né, revelando disposto a obedecer. Amaro, muito tranquilo, ao ditame da natureza superior, a paternidade. Fosse como fosse, ele estava ali disposto a realmente a cumprir a missão. Já Silva, renitente, cheio de ódio, etc, etc, no entanto, não parecia desperto para as verdades que Clarence pronunciara. Ou seja, Clarence fez uma grande digressão explicando os porquês, as ligações, os débitos, os contraídos, etc., mas ele não sensibilizou. Amaro, sim, ele, né, um protestante, né? Hipnotizado na contemplação da mulher querida, no caso, Lina Flores, hoje Zumira, que ele tinha afeição tanto uma como outra em dois momentos distintos, né?
demonstrava diferente, o que o Mistral estava explicando. Depois de fitar lá absorto, entre o carinho e a aversão, carinho que tem amor por ela, tem a aversão, a raiva, o ódio, quebrou a quietude do recinto, rugindo desesperado. Não posso modificar, mesmo como ele tinha um coração duro, difícil, me mostrando tudo, as explicações, não teve jeito. Não posso modificar, disse ele, desgraçado de mim, odiarei a infame que voltou, reportando-se a Lina no passado e hoje a Zumira, né? Somente a vingança, coisa de coração duro, somente a vingança me convém. Não quero perdoar, não quero perdoar. Novamente enraivecido, como se fosse uma fera solta, disse André Luiz, de punhos cerrados contra a pobre da Zumbi que estava deitada, deitada no leito, em lastimada prostração, seu veículo espiritual rodeada dela, rodeada agora por um halo cinzento escuro de energias deletérias, que despedia raios desagradáveis e perturbantes. Por quê? Ele estava recebendo uma dupla perturbação, um duplo sentimento de ódio, tanto de Odila, que estava lá do lado, que obsidiava a possessão contra ela, e ali também pelo Mário, estava mandando um bocado de energia negativa para ela. Então, a pobre coitada, que estava mostrando debilitada, estava recebendo energia deletéria de ódio dos dois espíritos ali, um encarnado ou desencarnado, né? Então, Clarencio libertou Mário Silva da influência que estava a influência magnética, segurando ele para evitar problema mais grave, né? Que tolhia a energia. Então, logo se reconheceu sem controle do ministro, Silva retrocedeu. Não suporto mais, disse ele, não suporto mais. E então, correu no meio da noite, saiu da casa de Amaro, no meio da rua. Clarencio, então, recomendou que André Luiz e Hilário acompanhasse ele, né? Acompanhasse ele enquanto ele ministro Clarencio, ia lá, junto com o Blandino, ia prestar assistência a Amaro, daquela situação toda, e a própria Zumira está numa situação muito difícil ali. Enquanto eles dois, Blandina e Clarencio, socorria a Amaro e Blandina, mas que André Luiz, junto com Hilário, fosse assistir o próprio Mário, que voltava certamente para a casa dele, né? Porque a situação dele está desesperado e certamente ele ia voltar numa situação muito difícil ao corpo de carne, né? Então, informou que retornaria o corpo em condições de saúde muito difíceis. O ministro disse que eles dois aplicassem passe anestesiante nele, para favorecer ele, que ele voltava numa situação muito difícil. E dizia o ministro Clarence que ele não podia se lembrar de jeito nenhum daquela situação, que seria profundamente traumático para ele, né? A aventura provocada pela insistência dele mesmo, assim, ele que invocara Amaro, ele que invocara Lina, ele mesmo foi causador dessa situação toda. Estaria seríssimas consequências se ele lembrasse de todos aqueles episódios. Tem graves consequências. Lembrando que ele já tinha tido na noite anterior invocado e já tinha tido um encontro terrível com Leonardo e com Lola, né? E já tinha tido aquele trauma. Então, disse Sandra Luiz que ele e Hilário foram até a casa dele, da casa de Mário Silva, e quando ele chegou, voltou para o corpo de carne imediatamente, né? Então, eles dois examinaram o corpo de Mário Silva, que tinha voltado para o corpo físico, né? O peito dele estava sibilante, coração agitadíssimo, com arritmia, né? E então eles aplicaram passes sobre ele, tentando sossegar o campo mental, né? Aplicando sedativos magnéticos nele, passes para que ele melhorasse, etc., envolvendo energia e tal. Então ele acordou Mário Silva no corpo físico, trêmulo, como se estivesse fugindo de medonha tempestade no mundo íntimo, ou seja, como se estivesse voltando realmente de um grave pesadelo, de uma tempestade terrível. Semi-inconsciente ainda estava, passou um tempo, alguns minutos para se identificar, ficou ainda meio tonto, sem saber como ele estava acontecendo. O pensamento surgia, ele atormentado e nebuloso, ele não conseguia entender muito o que tinha acontecido, né? Tentou se levantar, não conseguiu, como se fosse um corpo chumbado, como se fosse um cadáver que tivesse repentinamente desperto, estava em perturbação profunda, né? Buscando ali a recordação, mas não conseguiu nem lembrar de nada, já que os passos também teve esse cunho, né? Deixa eu me ver aqui. Sabia tão somente ele, Mário Silva, que atravessaram um grande pesadelo. Era a coisa que ele se lembrava. Mas que não cabia na memória. Foi tanta coisa que ele não conseguia se lembrar, e também em função do espaço colocado. Sentia-se aflito como se fosse morrer. Ele sentia uma sensação de aflição imensa. Então, depois daquela angústia imensa que não sentia o corpo, etc.,
Resolveu fazer, então, uma prece. Instintivamente orou, suplicando proteção divina. Veja a importância da oração. Ele passou esses pesadelos todos, angústia todas, tem que morrer. Entrou em prece, fez uma prece pedindo proteção a Deus. Bastou essa atitude da alma para ligar-se ele, com mais eficiência, diz André Luiz, aos fluidos restauradores que lhe administramos. Ou seja, os fluidos foram aplicados, mas ele não conseguiu recepcionar, não tinha sintonia com aquele ambiente, com aquelas energias. Através da prece, sim. Através da prece, ele conseguiu recepcionar, ter sintonia com as energias que foram colocadas nele, né? Pouco a pouco, readquiriu o movimento livre, levantou-se, ingerindo a pílula calmante. Amedrontado, sentou-se no leito, na cama, e mergulhando a cabeça nas mãos, falou: Meu Deus, eu estou evidentemente perturbado, disse ele. Preciso de um psiquiatra, eu estou perturbado, a situação não está boa, né? E André Luiz disse: Então, é a única solução. É a minha única solução. Sim, o Maurício dizendo, a única solução é procurar um psiquiatra. E então André Luiz pensou consigo mesmo: o ódio gera loucura. Certo? O ódio, o sentimento infeliz, e o coração cheio de ódio, de falta de perdão, de desarmonia, leva à loucura mesmo, porque não tem capacidade de perdoar. Nem perdoar a si, nem perdoar os próprios, os outros. Isso envenena o espírito, né? Ele estava muito perturbado. Quem se debate contra o bem, diz André Luiz, cai nas garras da perturbação e da morte. Quer dizer, todos aqueles que colocam o coração cheio de ódio e ressentimento, termina, como efeito desse sentimento infeliz, adoecendo o corpo, o espírito, o corpo, que não é dado o espírito doente, né? Nós sabemos que a doença da alma, do corpo, são as doenças provenientes da alma, né? Então, afastaram-se eles em preciosa continuação da lição. E aqui termina esse capítulo, que é da dor e da surpresa, da dor e da angústia dos que estavam passando esse problema, e da surpresa que teve, então, Mário Silva, ao encontrar em Zumira Lina, né? Muito bem. Aí aqui o capítulo 20 é Conflito da Alma. E esse capítulo é muito interessante e rico, que traz algumas explicações muito interessantes a respeito do corpo perispiritual, informações bastante interessantes. Voltando à essência de Amaro, diz André Luiz, com Hilário, né? Ainda conseguimos observá-lo, Amaro, fora do veículo denso, em desdobrado ainda, em conversação com Odila, Odila, espírito da primeira esposa dele, Amaro, sob o amparo direto do nosso orientador, de Clarence, que estava lá, a primeira esposa dele identificando o marido, identificando o marido, provavelmente com auxílio de Clarence, e esse provavelmente é interessante, porque André Luiz não estava no momento em que esse colóquio aconteceu, onde Amaro conseguiu encontrar Odila. Quando está dizendo que provavelmente com auxílio de Clarence, significa que muito provavelmente Odila, a faixa vibratória de Amaro, muito diferente da de Odila muito mais embrutecida, coração cheio de ódio, não é sentimento, foi preciso uma atitude por parte de Clarence visando a criar esse encontro deles, a transformação ou a modificação do próprio perispírito de Amaro, muito provavelmente poderia ser percebido, né? Muito bem. A, tal. A primeira esposa do Ferroviário identificado o marido, provavelmente tá. Abandonara Zumira por instantes. Abandonara por quê? Lembra que ela fica 24 horas obsidiando a pobre da Zumira o tempo todo? Mas quando ela viu o marido, conseguiu ver, aí se ajoelhou aos pés dele, rogando, Amaro, expulsa, corre com essa mulher da nossa casa, ela furtou nossa paz. E aí veja como o estágio do espírito perturbado é. Quando você desencarna, meu amigo, não tem essa história de nossa casa, nada mais lhe pertence. As casas não pertencem mais. Os relacionamentos, nós somos apenas encontros. Somos filhos de Deus que nos reunimos em provações, nos reunimos em experiências. Acabou, acabou. A casa não pertence mais a ela, coisa nenhuma, né? Ele teve uma segunda núpcias e aquela casa de matéria nada mais pertence a ela, mas na perturbação que ela estava, ela não conseguia perceber isso, né? Matou nosso filho, disse ela, dizendo a Amaro. E também não é verdade. Né? Zumira não matou. Na verdade, ela foi omissa, é verdade, mas não matou. Mas no ódio dela, o ódio cega as pessoas, né? Ela não consegue entender que desencarnou, não consegue entender que a casa não é mais dela. Ela acha que Zumira matou o filho, né? Que tem também um complexo de culpa do próprio espírito de Zumira, que ela captou tudo isso. Prejudica Evelina, e transtorna, ou seja,
está dizendo que ela, Zulmira, prejudica a Evelina e não está nenhum relato disso. Não, a Evelina se dá relativamente bem com ela, né? E transtorna-te, magoa o próprio Amara, está dizendo que isso tem que tirar essa mulher daqui, expulsa ela. Quer dizer, os efeitos do ódio cega a pessoa, né? Não é fácil, né? Apontando a enferma, no caso a Zulmira, terrível olhar, acentuava. Por que retém semelhante intrusa? Intrusa, mas como intrusa? Ela é a esposa dele, né? Mas ela não consegue perceber disso, né? Ela não consegue entender. Ela acha quando você não é esposa, que ela é dona da casa, enfim, né? O interpelado, muito triste, Amaro, muito triste com aquela situação difícil, né? Esforçava-se por dirigir a atenção no rumo de Clarencio, buscando ajuda, né? Mas talvez torturado pelo reencontro com a primeira mulher, com Odila, mal-humorada e enfurecida pelo ódio, pelo estágio da que estava ali, perder a serenidade. Ele que anteriormente o tempo todo estava sereno, mas diante daquela angústia, daquele choque, do ódio, da situação difícil que se encontrava Odila, ele perdeu a serenidade. Ele caracterizava habitualmente o semblante. Enquanto junto de nós, na situação toda anterior, no embate com o Mário Silva, ele estava tranquilo, né? Versão sobre os problemas de ordem moral, que ele absorveu a mente, ele narrou tudo, todo o seu passado, fez ele narrou tudo, como é que se diz? Ele confessou todos os seus erros do passado com tranquilidade, com calma, invejável, mas ali ele perdeu um pouquinho a serenidade, né? Dos problemas e tal. Perante a mulher que ele dominava os sentimentos, como assim dominava os sentimentos? Porque ele efetivamente amava Odila, era espírito que tinha comunhão de espírito com ele. Esse segundo casamento com Zumira era um casamento provacional, certo? Isso é que é a grande verdade. Mas a mulher que dominava os sentimentos, que ele amava de verdade, que tinha sintonia, era com Odila. Revelava sinais sensíveis de desequilíbrio e conturbação. Diante da situação, do estado de perturbação que ela se encontrava, do ódio que exalando, enfim, ela não conseguia compreender que a segunda companheira tinha um papel importante, que fora um casamento provacional, que for uma tarefa por determinação do mundo espiritual, nada disso ela conseguia absorver, dado o estágio de alma que se encontrava, né? Mostrava-se interessado em responder às acusações, os pedidos da mulher, entretanto, de extrema palidez fisionômica, denunciava-lhe agora a inibidora emoção. Ele estava profundamente emocionado, um tanto quanto desequilibrado, diante daquela situação difícil que se encontrava. Situado entre Odila e Zulmira, parecia dividir-se entre o amor que tinha efetivamente com Zulmira, mas pela perturbação dela estava complicada, e da piedade que tinha com Zulmira, a companheira que cabia a ele acolher, cuidar com um compromisso espiritual, o compromisso que ele tinha, né? Então, a Odila continuava gritando, com inflexão enternecedora, no entanto, imóvel, ele continuava a amar, coitado, perplexo, como fosse uma estátua viva, na situação de sofrimento imenso. Esperava que Clarencio, que acontecera minutos antes, com o ferroviário, com Amaro, no caso, né, conduzisse a mente de Odila às impressões do pretérito, ou seja, que explicasse, olha, Odila, André Luiz esperava que efetivamente Clarencio fosse dizer, Odila, olha, tenha paciência, a Zomira está aqui com a Amaro por uma questão do passado e fosse explicar tudo. Essa é a ideia que André Luiz, que esperava que isso acontecesse, a fim de acalmar-lhe o coração. E cheguei a falar-lhe, André Luiz, o ministro Clarence, sobre a situação, bondoso. Mas ele disse, olha, não convém, não convém, nossa história cresceria demasiado por espalhar-nos excessivamente do tempo. Ou seja, também, pela situação que Odila se encontraria, se mesmo acontecesse, imagina a situação dramática que iria. A própria Zulmira não suportaria uma digressão como essa. Ela não teve condições sequer de conversar com o próprio Mário, como é que ele ia aguentar um retrospectivo desse? Não tinha condições. E a própria Odila, pelo estado de ódio que se encontraria, como o Mário Silva, também não conseguiu entender as explicações. Então, seria um sofrimento muito grande e não teria praticamente não teria efeito algum, isso que me dizer, né? A explicação dele é interessante. Aconselhava nossa sustentação, no fio de trabalho nascido, na prece de Evelina, ou seja, do socorro. O que tem que fazer para socorrer? No caso, qual é a situação que está posta aqui? Zulmira está passando um processo de obsessão dramática que pode levá-la à morte. Ela precisa de um socorro. Qual é a providência necessária para poder trabalhar ela, no sentido de que ela possa se preparar para a maternidade de Júlio?
Temos também socorrer Amaro, mas, acima de tudo, Odila, que continua perturbada profundamente, com ódio imenso, e ela precisa ser trabalhada para poder enxergar isso. Essa é que é a questão. Lembre que a prece de Evelina foi para também para socorrer a família, que estava num momento de desequilíbrio muito grande. E a gente precisa se ater a essa questão, a prece, o objetivo da prece inicial. Reparando que Amaro manifestava estranha aflição, Clarencio afastou ele de Odila, que ela estava vendo ele, né? E botou ele ao corpo físico, ele estava desdobrado, botou ele no corpo físico, para poder tomar conta do corpo físico e acordar. Então, a desencarnar, Odila, ao ver que o ministro afastava-se com o Amaro, né? E agarrando-te a ele, chamando desconsolado, Amaro, Amaro, não me abandones aqui, olha a situação dramática. O relógio marcava 3 horas da manhã, e então a Mara acordou abatido, chocado com aquele sonho terrível que ele teve, né? Esfregou os olhos, sonolento, guardava a ideia de ainda ter ouvido o apelo no ar. Amaro, Amaro, ele lembrou alguma coisa de a Odila chamando ele. O abalo do reencontro fora muito forte para ele. Apesar de que na tela, na mente dele, só aparecia essa outra fase, ou seja, não aparecia o encontro com o Mário Silva, a angústia, o debate, a discussão, não. Não, só aparecia mesmo a situação de Odila, certamente porque tinha uma razão de ser. Ele não conseguia, de alguma sorte, ainda a imagem de Odila estava na cabeça dele, era o que ele lembrava do sonho, só dessa última fase, que o Cilia figurava implorando socorro. Da palestra que alimentavam conosco, não restava nenhum traço. Toda a parte anterior, do Mário Silva, a discussão, as confusões, nada disso ele lembrava. Deixando-o entregue à lembrança fragmentária, que lhe assombrava a consciência, como um simples sonho. Partimos. Partimos para onde? A irmã Blandina não estava lá? Ela não veio lá atendendo o chamado de Mário, porque Mário invocara Júlio. Ao mesmo tempo, ela disse que Júlio estava profundamente ruim, difícil, porque, inclusive, os chamados insistentes de Mário Silva perturbou profundamente, ele estava profundamente desequilibrado, e ela veio pedir ajuda para que o ministro pudesse ir até o lado da bênção socorrê-lo. Lembremos que ela, Blandina, é a tutora de Júlio lá no lado da bênção. Blandina solicitava concurso imediato, ajuda em favor de Júlio, que confiara aos cuidados de Mariana. Lembra quem é Mariana? Mariana fora a avó de Blandino na última encarnação. Lembra aquela senhora que ajudava ela, estava lá no lado da bênção, que ajudava e tal? Mariana que nos buscava a companhia. Ou seja, essa era a causa também da visita. Primeiro, justificar que Júlio não podia ir. Segundo, era também para pedir ajuda em favor de Júlio. Além dessa discussão, enquanto eles voltavam de lá da Terra até o lado da bênção, aí André Luiz pediu uma explicação interessante a Clarencio, né? Olha, esclarece um enigma. Por que então Esteves, ao tempo da guerra do Paraguai, sofrera quanto Júlio suplício veneno? Ele não foi envenenado por Leonardo? Muito bem. Do veneno? Porque surgiram efeitos tão díspares, ou seja, como é que, na verdade, Júlio, que tomou veneno e não desencarnou, mas depois se afogou, tinha grave sequela na garganta e também no aparelho respiratório em função do suicídio. E por que, na verdade, o Esteves, que foi envenenado pelo Leonardo, não tinha essas mesmas contusões? E a explicação foi muito interessante, né? O menino ainda trazia na garganta doente, ao passo que Leonardo não. Ao passo que Mário Silva não. Foi vitimado Leonardo. Aí a pergunta foi essa. Meu amigo, às vezes as consequências são mais graves, disse ele. Você tem que explicar o seguinte: não tomaste em consideração, me explicando, Esteve foi envenenado, ele não se envenenou, foi deliberação dele. Ele foi envenenado, enquanto Júlio se envenenou. Então, o compromisso é imenso. Houve um suicídio no caso de Júlio. Já Esteve foi assassinado, é diferente, são duas questões. Ele foi vítima de um mal e Júlio deliberadamente premeditou o seu envenenamento, o seu suicídio. Há muita diferença. No suicídio acarreta vasto complexo de culpa. Ou seja, você atacou, você, na verdade, a quem caberia zelar para o corpo que Deus lhe deu, você mesmo foi o precursor de sua morte. Você planejou aniquilar o seu próprio corpo. Então, a responsabilidade é muito grande, o sentimento de culpa é imenso. A pessoa, quando se suicida, a culpa é gigante no mundo espiritual. De ver que aquilo tudo foi acarretado pela culpa dele, deliberadamente.
né? Então, a fixação mental do remorso de ter acarretado sua própria morte, e há uma fixação do cenário, da cena, de tudo, fica fixado, as imagens. Por isso que o suicídio sofre tanto, porque ele lembra do fato, lembra da dor, lembra do momento, não se apaga, aquela imagem fica passando o tempo todo na cabeça, é uma perturbação sem fim, né? Então, a fixação mental do remorso era inapreciáveis, opera inapreciáveis desequilíbrio no corpo espiritual, ou seja, no perispírito. Por isso, as lesões que estão postas lá na garganta e no aparelho respiratório de Júlio, mesmo depois de tantos anos depois que ele suicidou. Lembra que ele suicidou? Isso não foi nessa encarnação última, que ele morreu na praia. Ele não foi suicídio ali. Foi lá na época da Guerra do Paraguai. Né? Muito bem. Aí, olha, o mal como que se instala nos recessos da consciência, que a arquiteta, ou seja, a arquiteta foi a própria consciência deliberadamente que arquitetou a própria morte e concretiza. Ou seja, o mal que se instala no recesso da consciência, esse mal, que arquitetou a própria morte, e se concretizou. Foi ela que planejou e materializou o mal, o suicídio, né? Vem o Leonardo Pires com a imagem de Esteves atormentando a imagem. E observamos Júlio enfermo até agora, em consequência de erros deliberados, nos quais se entregou há quase 80 anos. Veja, o próprio Leonardo Silva, que matou por envenenamento o próprio Esteves, ficou com essa imagem fixada. Ele não conseguia se libertar. Uma perturbação ficou lá. Essa imagem ficou lá grudada na cabecinha dele. Por isso é loucura. Né? E o próprio menino Júlio, que suicidou há quase 80 anos, está lá o mal. Que essa imagem está na cabecinha dele. Então, as lesões no perispírito estão lá postas. Enquanto, na verdade, não foi feito um trabalho com o Leonardo Silva, ele não conseguiu ter essa fixação. Só a partir de então, do trabalho feito pelo ministro Clarencio e que foi encaminhado para o socorro e assistência, ele conseguiu se livrar disso, visando a seguir em frente, mas passou esse tempo todo com essa imagem do homicídio, do envenenamento na cabeça. Do mesmo jeito que o menino até hoje está com as lesões decorrentes do seu próprio ato, do seu suicídio. Né? O pensamento que desencadeia o mal, o planejamento, encerra-se nos resultados dele. Esse pensamento fica grudado, aglutinado, porque só fatalmente o choque de retorno, seja, a lesão, o choque de retorno, a lesão que está lá posta. E o choque de retorno também entenda-se as imagens, os pensamentos, as sensações, o tempo todo lá. Eu fui sentindo as mesmas dores, sentindo as mesmas angústias, vendo as imagens enlouquecedoras e as sensações, né? E à frente das silenciosas reflexões que me absolviam, acrescentou: é natural, André Luiz, que isso aconteça, isso me esclarece. Você vai explicar por quê. Olha, atingimos assim aí. Isso tudo na conversa da Terra, quando ele estava volitando, ele foi explicando essa questão, até chegar lá ao lado da bênção, né? Chegando lá no lado da bênção, escutou logo o choro de Júlio, profundamente perturbado pelas invocações feitas lá por Mário Silva, né? Está profundamente desequilibrado, que aquelas energias deletério e ódio encaminhado chegou até ele lá e ele sentiu esse drama todo. Após saudarmos a equipe, no caso, André Luiz, Clarencio e Hilário, Mariana, a vozinha de Blandina, estava lá, né? O ministro examinou Júlio, a criança, e nós ficamos a Blandina: olha, fique tranquila, porque nós vamos fazer tudo para conduzir a reencarnação no menor espaço de tempo possível, que é a única solução para aliviar essa situação dele, né? Não vai tardar e vamos tentar o máximo possível. Lembra que ele falou lá atrás que, na verdade, Júlio vai ser recebido como filho de Zumira e também de Amaro? Essa é a providência que está sendo assinalada no mundo espiritual para equacionar o problema dele, porque, na verdade, a reencarnação faz profundamente bem a essas lesões do perispírito. A cura é um processo. Assinalamos certa curiosidade, Hilário também interessado em adquirir informações e conhecimento de todos os problemas que anotávamos. Anotávamos por quê? Lembra que estava lá na companhia do ministro Clarência, pegando subsídio para esse livro? Os que anotavam, de perto. Clarência explicou, convidou-nos, então, a observar a criança, a examinar a criança. Lembra que eles dois foram médicos no passado, tanto André Luiz quanto Hilário, né? Como não conhecem o nosso corpo de matéria rarefeita, como vocês não têm um profundo conhecimento de Clarência, da matéria rarefeita, está intimamente regido por certos centros de força, está explicando.
Como não conhecem o nosso corpo da maneira feita, o perispírito, tem 7 chakras, 7 centros de força, né? Que se conjugam nas ramificações dos plexos. O que significa isso, gente? Nosso corpo, nosso perispírito, que é a morada do espírito, o espírito é uma luz, mas, na verdade, o perispírito é a roupagem do perispírito. O perispírito é a roupagem do espírito, certo? Então, dizendo que tem 7 centros de força, 7 chakras, como o hinduísmo fala, né? E como o nosso corpo de carne é uma cópia do nosso perispírito, aí em cada chakra do perispírito corresponde um plexo no corpo de carne, certo? Então, por exemplo, no centro coronário aqui em cima, a parte do nosso corpo de carne tem o plexo que faz a conexão com o coronário. Na frente aqui nós temos aqui o frontal, que no perispírito é o chakra frontal, mas no corpo de carne, que no frontal, nessa região, exatamente o plexo, que recepciona as energias vindo do coronário, vindo no frontal, vindo do chakra, está explicando isso, né? Então, olha, que se conjugam nas ramificações dos plexos, que vibrando em sintonia uns com os outros, os chakras vibrando uns com os outros, ao influxo do poder direto da mente, que a mente é que comanda todo o espírito, comanda todo o corpo. Né? É importante que entenda isso. A mente é que comanda tudo, tanto o perispírito quanto o corpo de carne. A mente é que comanda tudo. Né? Estabelece para o nosso uso um veículo de células, para o nosso uso, um veículo de células elétricas que podemos definir como sendo um campo eletromagnético, no qual o pensamento vibra em circuito fechado. O que quer dizer com isso? Esses pensamentos coordenados pela mente, eles circulam de todos os chakras, saem sendo distribuídos no corpo, de todo o corpo. E é muito importante que esses chakras estejam equilibrados, porque um desequilíbrio de um dos chakras pode acarretar sérios transtornos ao perispírito e lesionando o perispírito, lesiona o corpo e carne. A nossa doença nada mais é que é uma reverberação da doença da alma, mas quer explicar isso. Né? Nossa posição mental determina o peso, olha que coisa interessante. Nossa posição mental, da nossa mente, mais equilibrada ou menos equilibrada, determina o peso específico do envoltório perispiritual. Seja, nosso perispírito, o volume dele depende do estado da alma. Se eu sou uma pessoa que tem um espírito cheio de ódio, ressentimento, etc., essas ideias são coaguladas, essas energias são coaguladas, e o perispírito, quanto mais grosseiro mais pesado. Tem um espírito uma situação tão dramática de atraso espiritual que eles rastejam, sequer andam, sequer correm, rastejam diante do peso imenso do perispírito. E quanto mais elevado, mais o perispírito é diáfano, mais é leve e volita com facilidade, etc, etc. Nossa posição mental determina o peso específico do nosso inventório espiritual, do perispírito, e, consequentemente, o habitat em que ele compete. Ou seja, a faixa espiritual em que vibramos, por sintonia, é aquela faixa compatível ao estado da alma. Cada um de nós vibramos numa faixa espiritual distinta. Né? Quanto mais elevado for o espírito, mais a faixa vibracional é mais elevada. Ele, na verdade, tem sintonia com os espíritos mais elevados, por sintonia. Quanto mais baixo, mais grosseiro, mais com as entidades menos felizes. Mais pesado é também. As almas, os perispíritos, quanto mais leve, mais diáfano, mais tem a capacidade de alçar voos mais altos. Quem está explicando isso, né? Mero problema de padrão vibratório. A vibração. Quanto mais vibramos no bem, no amor, na fraternidade. Cada qual de nós respira em determinado tipo de onda. Por isso, quando Jesus nos dizia, gente, vigiar e orar, e tem tudo a ver com essa história. Quando a gente sente que não está bem, quando a gente sente que está um pensamento, um sentimento infeliz, desarmonioso, desequilibrado, Jesus nos aconselhava a vigiar e orar. Vigiar, a oração é a forma de ter conexão nossa com Deus. E é a forma de nos vigiar contra a interferência das entidades infelizes. Porque quando a gente baixa o nosso padrão vibratório, a gente entra em contato com as entidades infelizes, que trazem essas ideias infelizes de ódio, de ressentimento, etc. E há a possibilidade dos processos obsessivos acontecer. Na hora que você faz a prece, eleva seu padrão vibratório, você foge aquela faixa vibratória inferior e alça voo mais alto e tem a possibilidade de conectar com as entidades mais equilibradas, nossos amigos espirituais, e por aí vai. Tudo bem. Quanto mais primitiva se revela a nossa condição da mente, quanto mais atrasado formos, mais fraco é o influxo vibratório, mais frágil, né? Do pensamento, induzindo a compulsória aglutinação do ser a regiões da consciência embrionária ou torturante, ou seja,
nós baixamos nossa faixa vibratória e, portanto, na hora que ele baixar nossa faixa vibratória, vai ter contato com as entidades infelizes que estão aqui embaixo. Quanto mais infeliz, mais baixo, né? Mais pesado, né? Onde se reúnem as vidas inferiores, que eles são afins. É atração, é vibração, tudo é sintonia, gente. O crescimento do influxo mental, ou seja, quando a gente eleva-se espiritualmente, eleva nos padrão moral, no padrão mental, do veículo eletromagnético, ou seja, do perispírito, em que nos movemos, após abandonar o corpo de carne, o perispírito, na verdade, quando a gente diz que vê espírito, na verdade, vê o perispírito, né? Está na medida da experiência adquirida e arquivada em nosso próprio espírito. Ou seja, quem somos nós hoje? Nós somos a soma de tudo que já fomos no passado. Nosso espírito hoje é a soma de tudo que nós fomos no passado. Nós somos a melhor parte. A gente chegou até aqui, nós nos melhoramos, nós somos a melhor parte do que já fomos até hoje. Essa é a grande verdade, né? Então, nós somos a soma disso tudo. Atento à semelhante realidade, é fácil compreender, disse ele, que sublimamos ou desequilibramos o delicado agente de manifestações, o perispírito, conforme o tipo de pensamento que nos flui na vida íntima. Ou seja, dizia Jesus que a gente retira as boas coisas, os bons tesouros do nosso coração, se lá tivermos. Ou tiramos as más coisas do mau tesouro do coração. Então, se meu coração está cheio de sentimentos, de amor, de fraternidade, de benevolência, indulgência e perdão, é daí o pensamento cheio de sentimentos bons eleva o perispírito, renova o perispírito. Esse perispírito é muito mais elevado, é muito mais leve, mais diáfano. Quanto mais cheio de ódio a sentimentos inferiores, infelizes, etc., mais pesado é, estão tudo condensado lá, aquelas energias deletérias infelizes, né? Essa é a grande questão, não é? Quanto mais nos avizinhamos das esferas animal, embrutecidos for, maior é a condensação obscurante, ou seja, a gente condensa esses sentimentos de ódio e sentimentos lá, fica pesado, ele se incorpora. Porque o nosso perispírito é uma matéria plástica, ele sai absorvendo esses ódios todos, ficam lá, pesando o perispírito, né? Ó, condensa, maior é a condensação obscurecente de nossa organização, do perispírito. E quanto mais nos elevamos ao preço do próprio esforço de elevação, de renovação, de reformas íntimas, no rumo das gloriosas construções do espírito, maior é a sutileza, mais leve, mais diáfano do nosso envoltório, do nosso perispírito, que passa a combinar-se facilmente com a beleza, com a harmonia e com a luz reinantes na criação divina. Por quê? Por sintonia. Sintonia. Quanto mais nos elevamos, mais nos aproximamos das entidades mais sublimadas, né? Ouvimos preciosas explicações quando Carêncio disse, olha, vamos voltar aqui à questão da garganta de Júlio, para vocês entenderem a situação dele, né? Não nos afastemos das observações práticas para estudar com clareza os conflitos da alma. Tal seja a viciação do pensamento. Quanto o pensamento for viciado, mais causa consequências graves. Tal será a desarmonia. Quanto mais viciação no pensamento, mais harmonia. Lembra que lá atrás, o próprio André Luiz Luiz Clarence fala que nosso pensamento é uma extensão do nosso espírito? Exatamente isso, faz parte, né? Nosso espírito, a gente dá o que tem, né? Tal seja a viciação do pensamento, tal seja a desarmonia do centro de força que reage no nosso corpo, no plexo, né? Nosso corpo de carne. Espírito desequilibrado, corpo são, mente sã. Corpo doente e mente doente. Isso é fato, né? Que está explicando aqui, né? Tal desarmonia do centro de força que reage no nosso corpo, no plexo. E essa ou aquela classe de influxos mentais. Então, isso é importante que a gente entenda. Apliquemos a nossa aula rápida, tanto quanto seja possível, disse o ministro Clarence, a terminologia trazida do mundo. Como é que é conhecido no mundo o centro de força? Lá. Para vocês conseguirem fixar com mais segurança o nosso apontamento. Lembra da fisiologia, o funcionamento, como é que funciona o perispírito, que você tem compreensão? Classificamos o centro de força, os chakras, aproveitando a lembrança das regiões mais importantes do corpo terrestre. Ou seja, quais são os órgãos fundamentais do nosso corpo, cérebro, coração, tal. Esses centros de força, os chakras, estão lá nessas regiões, né? Temos assim, por expressão máxima do veículo que nos serve presentemente, ou seja, o perispírito, o mais importante deles do perispírito é o coronário, que fica aqui acima da cabeça, né? Exatamente aqui acima do cérebro, né?
coronário, que na Terra é considerado, pela filosofia hindu, como sendo o lótus de 1000 pétalas, dada a sua importância, de onde recebemos energias provenientes das entidades espirituais mais elevadas, é de onde a própria mente está posta, é de onde, através da pineal, ela coordena e comanda todo o corpo, né? Então, é o lótus de 1000 pétalas. É onde vem a questão das manifestações espirituais. As manifestações espirituais vêm através da pineal, as manifestações de mediunidade, etc, etc, etc. Por ser o mais significativo do centro de força é o coronário, em razão do seu alto potencial de radiação, que recebe, etc. De vez que nele assenta a ligação com a mente. É lá onde o processo se dá. Fulgurantemente, acede à consciência. Esse centro, ou seja, o coronário, recebe, em primeiro lugar, os estímulos do espírito, comandando os demais, através da pineal, né? Explicamos isso, vibrando, todavia, com eles em justo regime de interdependência, ou seja, há uma conexão de todos os centros de força. A mente comanda todo o corpo através da pineal por todos os centros de força, distribuindo as energias para lá e para cá. Todo o corpo é coordenado pela mente. Quando ela está equilibrada, tudo flui bem. Quando está desequilibrado, ou quando um dos centros de força desequilibra, aí a doença se instala, né? Considerando que a nossa exposição, considerando em nossa exposição os fenômenos do corpo físico e satisfazendo aos impositivos de simplicidade de nossas definições, devemos dizer que do centro coronário, dele, emanam as energias de sustentação do sistema nervoso e suas subdivisões, sendo responsável pela alimentação das células do pensamento. Olha aí, lembra das conexões? Lembra das manifestações espirituais? Lembra da pineal? Tem tudo por lá. É a conexão com o divino, recebemos energias através do superconsciente lá, nessa região, né? E o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica, ou seja, quando alinhado, né? Quando desalinhado, cria sérios problemas. É por isso que é por isso o grande assimilador, o coronário, das energias solares, que recepciona, e dos raios de espiritualidade superior. Lembra que nós falamos lá? Que é a conexão com o divino? É a conexão com o divino. Lá no superconsciente, onde recebe as emanações das energias sublimes, onde há as manifestações espirituais, as manifestações da mediunidade, é tudo lá, né? Capaz de favorecer a sublimação da alma. Então, o coronário é fundamental em cada um de nós, é aqui no centro da cabeça. Quando a gente recebe as energias provenientes das nossas preces, das nossas orações, e ele é distribuído pelo nosso corpo físico, através dos plexos, pelo plexo, mas também pelo nosso perispírito. Logo após o coronário, tem o cerebral, que fica um pouquinho na frente da cabeça da gente, aqui na testa, né? Contigo ao centro coronário, que ordena as percepções de variadas espécies, percepções essas que, na vestimenta carnal, é o plexo, né? Constitui a visão, a audição, o tato e a vasta rede de processos da inteligência que diz respeito às palavras, à cultura, à arte do saber. Então, fica aqui logo à frente, aqui na testa da gente, né? O cerebral, né? É no cerebral de esclarência que possuímos o comando do núcleo endócrino referente aos poderes psíquicos, né? E em seguida vem o laríngeo, que é aqui na altura da garganta, que o laríngeo, que é importante, que preside os fenômenos vocais, da fala, né? Inclusive a atividade do timo, que fica próximo ao coração, a tireoide, que fica tudo nessa região aqui, fica a ligação também com o coração, e a paratireoide. Logo após, a gente chama do cardíaco, que é exatamente a região do coração, aqui no peito, no local do peito, né? Que sustenta os serviços de emoção e do equilíbrio em geral. Desequilíbrio aí gera sérias consequências para cada um de nós, né? Prosseguindo nas nossas observações, assinalamos o centro esplênico. O esplênico fica na boca do estômago, na frente da boca do estômago, né? O esplênico, que no corpo denso, no corpo de carne, está sediado o baço. É o plexo, próximo é o plexo, né? Regulando a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em todos os caninhos do veículo em que nos servimos, no caso, um corpo de carne. Continuando identificando, temos o gástrico, exatamente aqui na parte do aparelho gástrico, aqui mais abaixo, né? Que se responsabiliza pela penetração dos alimentos e fluidos em nossa organização. E, por fim, temos o centro genésio, que fica na altura da sexualidade, né? Que localiza o santuário do sexo, na genitália, né? Como templo moderador das formas e espíritos, estímulos. Ele está explicando, na verdade, que todo o nosso corpo
carne é uma cópia do perispírito e que o perispírito, como sendo a morada do espírito, ele é todo regido pela distribuição de energias, que vem desde o coronário até da sexualidade. Que todos eles têm uma importância muito grande na saúde do nosso corpo, do nosso físico, que é importante que esteja equilibrado e interligado. Se houver um desequilíbrio em qualquer um desses, acarretará saúde, graves problemas na saúde, que eu volto a dizer, a nosso corpo de carne é uma cópia do perispírito e qualquer um centro, qualquer um chakra desequilibrado acarreta desequilíbrio no correspondente do nosso corpo físico, nos plexos, certo? Muito bem. O instrutor fez pequena pausa de repouso e prosseguiu. Não podemos esquecer, porém, que o nosso veículo sutil, ou perispírito, significa isso, tanto quanto o corpo de carne, que é a cópia do perispírito, é criação mental no caminho da evolução. O que é que ele quer dizer? Se tivermos, na verdade, uma mente equilibrada, teremos um corpo físico saudável, equilibrado. Mas se ela for desequilibrada, certamente aquela história do corpo são, mente sã, mente doente, corpo doente. Tecido com recursos tomados transitoriamente por nós no cerebro do universo, ou seja, o perispírito é feito do fluido cósmico universal, que é uma energia que está posta em todos os lugares, é a matéria-prima, em princípio, do próprio perispírito. Está explicando isso, certo? Vaso que perispírito, tá. Vaso que nos utilizamos para ambientar em nossa individualidade eterna a divina luz da sublimação, certo? O perispírito, com que nos cabe demandar as esferas de espírito puro. Ou seja, o perispírito, já que o corpo de carne é a mera cópia e é como se fosse uma roupa do espírito, que ela vai ficar rota e vai ter prazo de vencimento, vai morrer. Sim, mas o perispírito ele consegue recepcionar todas as bênçãos, as energias que estão nos caminhos da alma. Isso quer dizer que quando a gente sublima o perispírito, essa energia fica lá posta e continua. É um tesouro. As energias que recebemos é como se fosse uma espécie de depósitos sublimes, depósitos espirituais de energias sublimes, em que para ser tesouro de cada um de nós. O alimento do espírito, aquele que Jesus falava, de que a taça não come, o ferro não corrói. Ou seja, todas as energias sublimes armazenadas no perispírito, levamos para onde formos. Não morre nunca, o espírito é mortal, né? Muito bem. Tudo é trabalho da mente, diz ele. A mente é que comanda tudo, no espaço e no tempo. A valer-se de milhares de formas, ou seja, nós somos a soma de tudo, de todas as formas que já tivemos de lá para cá. Hoje nós somos a soma do que já passamos, tudo, nós somamos tudo. Os bons e os males estão lá, naqueles 3 andares que André Luiz falava lá no passado, né? A gente já estudou isso. A fim de purificar-nos e santificar-nos para a glória divina. Ou seja, nós somos Deus e dia Jesus. Estamos nessa grande luta, somos um Deus em potencial, mas a cada energia, cada tesouro que albergamos no nosso perispírito, nosso espírito, é um tesouro que está lá posto, é um depósito posto que vai continuar conosco quando formos. Clarencio afagou a garganta do menino, de Júlio, doente, dando a ideia de que nela, na garganta, fixava o objeto de nossas lições, ou seja, ele estava com o perispírito lesionado, no caso, o laríngeo, né? Na garganta, onde houve as sequelas do veneno, etc, etc. E aduziu. Quando a nossa mente, por atos contra a lei divina, e no caso foi contra a lei divina, ele atentou contra a própria vida, ingerindo o veneno para tentar suicidar, ele atentou contra a lei divina, que Deus nos deu o corpo de carne para cumprir nossa missão. Prejudica a harmonia quando nossa mente que toma atitude, que quem toma atitude é a mente, o corpo apenas obedece, né? Contra a lei divina. Prejudica a harmonia de qualquer um desses fluxos de força, do centro de força, de nossa alma, de nosso chakra, de nosso perispírito. Quando a gente toma atitude que lesiona o coronário, ou qualquer um deles, fica lá o problema, né? Naturalmente se escraviza aos efeitos da ação desequilibrada, obrigando-se ao trabalho de reajuste. Na hora que a gente atenta contra a nossa própria saúde e lesiona qualquer um dos chakras, a dívida está lá. E vamos ter que pagar, vamos ter que fazer um trabalho obrigatoriamente de reajustar esse processo, que está desequilibrado, que estão as feridas. Por isso, as lesões no perispírito de Júlio, em função de ter ele tentado o suicídio com veneno e depois por afogamento, causando graves problemas no laríngeo, né? No caso de Júlio, observamos como autor da perturbação, autor porque não foi ele que atentou contra a própria saúde dele, contra o próprio espírito.
Veja que esteve lá, não tem esse problema, que ele foi envenenado, mas ele tentou deliberadamente, ele premeditou a sua morte, o seu suicídio, né? Observemos como autor da perturbação o centro laríngeo, alteração que se expressa por enfermidade. Estava lá chagas abertas no perispírito, né? O desequilíbrio a acompanhá-lo fatalmente a reencarnação. O que quer dizer com isso? Quando ele reencarnar, o corpo de carne trará as máculas, ou trará as doenças, ou trará as lesões do perispírito, no próprio corpo de carne, porque, volto a dizer, o corpo de carne nada mais é do que uma cópia do perispírito. Se o perispírito está lesionado, virá a lesão no corpo de carne na própria encarnação, na próxima encarnação, está dizendo isso, certo? E como sanará? Perguntou essa deficiência. Como é que ela ficará bom? Perguntou André Luiz, retificando com esclarecimentos ouvidos. Com a serenidade, a Clarence explicou. Nosso Júlio, de atenção encadeada, quando ele reencarnar, a dor da garganta, que ele vai nascer com 7 problemas na garganta, vai sentir a dor sempre, constrangido a pensar nela o tempo todo, a padecer e padecendo as consequências, pensando o tempo todo, vai começar a valorizar a vida, a valorizar o cuidado que tem com o seu próprio corpo. Olha o processo. A dor ensina a gemer, no diz o popular, é fato, né? Recuperar-se-á mentalmente para retificar o tônus vibratório do centro laríngeo, estabelecendo-lhe a normalidade em seu próprio favor. É a dor como cura, quando o amor quando ignoramos o amor, vem a dor reparadora, né? Vem o sofrimento. Para a gente aprender a valorizar, a cuidar mais daquilo que a gente não teve cuidado no passado. E de certo para gravar com mais segurança as explicações, concluiu, Júlio renascerá no equipamento fisiológico deficitário, na área onde está lesionada, que, de algum modo, lhe retratará a região lesada, a garganta, e que nos reportamos, toda a região lá do laríngeo, né? Muito bem. Opa. Sofrerá intensamente no órgão vocal, que, sem dúvida, se caracterizar por fraca resistência aos assaltos microbianos. Ele vai ter sempre problema com a garganta. E nosso amigo, por ser menosprezado, a bênção do corpo físico. Será defrontado por lutas terríveis, as quais aprenderá a valorizá-lo. É a história de que a dor ensina a gemer. Em seguida, porém, Clarencio desdobrou várias operações magnéticas, que foram fluidos na garganta do menino, a benefício dele, né? Que se manteve calmo em função dos passos que foram colocados nele, né? Um agradecimento das duas irmãs, no caso, Blandina e Mariana, né? E então, retornaram então ao domicílio espiritual, qual? Exatamente ao nosso lar. Veja quantas informações interessantes, né, nesses 2 capítulos, especialmente trazendo ainda, desonovelando aquela história das conexões de Zulmira e de Amaro com aqueles outros personagens, trazendo, acima de tudo, também o desdobramento da prece, né, e explicações muito interessantes a respeito dos nossos chakras, dos nossos perispíritos, para a gente poder compreender os porquês das consequências de nossos atos. Certo, meus irmãos queridos? Alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, estamos aqui para tirá-lo, se possível for, né? Se não, queria agradecer demais o carinho, a companhia de vocês, essa parceria, né? E convidá-los a juntos nos encontrarmos na próxima quarta-feira, se Deus nos permitir. Tenha uma semana de muita paz, uma noite muito feliz, uma semana de muita paz e luz. Fique com Deus. Saúde e paz a todos.